O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez homem e habitou entre nós. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Primeira leitura. A leitura de hoje é tirada dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, dos versículos 5 ao 18. Naqueles dias em Icônio, pagãos e judeus, tendo à frente seus chefes, estavam dispostos a ultrajar e apedrejar Paulo e Barnabé. Ao saberem disso, Paulo e Barnabé fugiram e foram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia e seus arredores. Aí começaram a anunciar o evangelho. Em Listra havia um homem paralítico das pernas, que era coxo de nascença e nunca fora capaz de andar. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levanta-te direito sobre os teus pés. O homem deu um salto e começou a caminhar. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: Os deuses desceram entre nós em forma de gente. Chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Os sacerdotes de Júpiter, cujo templo ficava defronte à cidade, levaram à porta touros ornados de grinaldas e queriam, com a multidão, oferecer sacrifícios. Ao saberem disso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as vestes e foram para o meio da multidão gritando: Homens, o que estáis fazendo? Nós também somos homens, mortais, como vós, e vos estamos anunciando que precisais deixar esses ídolos inúteis para vos converterdes ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Nas gerações passadas, Deus permitiu que todas as nações seguissem o próprio caminho. No entanto, ele não deixou de dar testemunho de si mesmo através de seus benefícios, mandando do céu chuvas e colheitas, dando alimento e alegrando vossos corações. E assim falando, com muito custo conseguiram que a multidão desistisse de lhes oferecer um sacrifício. Nos preparemos para a reflexão da palavra, rezando juntos o Salmo responsorial retirado do Salmo 113b. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória, porque sois todo amor e verdade. Porque hão de dizer os pagãos: onde está o seu Deus? Onde está? É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata, todos eles são obras humanas. Abençoados sejais do Senhor que criou céu e terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu para os homens. Não a nós, ó Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. Evangelho. O evangelho de hoje é tirado de João, capítulo 14, dos versículos 21 ao 26. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não o Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará.
e nós viveremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Reflexão. O sinal claro do amor a Jesus é a observância de seus mandamentos, isto é, a vivência da sua palavra. No evangelho que ouvimos, o Senhor promete que o Pai enviará o Espírito Santo, o Defensor, para que, nos recordando da palavra do evangelho, nos ensine a viver tudo o que o próprio Jesus disse e ensinou. Somente à luz da sabedoria e da força do Espírito Santo, o discípulo é capaz de guardar a palavra de Jesus. E, por consequência, apenas pelo impulso do Divino Espírito permanecerá no amor de Jesus, para que ele e o Pai venham habitar no coração humano. Por isso disse Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. João capítulo 14, versículo 23. Mas e quanto a nós? Vimos na primeira leitura de hoje, no versículo 9, a seguinte passagem. Ele escutava o discurso de Paulo, e este, fixando nele o olhar e notando que tinha fé para ser curado. Paulo notou que o paralítico tinha fé a ponto de conseguir a graça da cura. Mas e nós? Qual o tamanho da nossa fé? Será que temos fé suficiente para sermos curados de nossas doenças físicas e espirituais? E vimos também na primeira leitura no versículo 11, a seguinte passagem. Vendo o que Paulo acabara de fazer, a multidão exclamou em dialeto licaônico: os deuses desceram entre nós, em forma de gente. E no versículo 12, chamavam a Barnabé Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era Paulo quem falava. Mas e nós? Será que, como o povo dessas cidades, também estamos elegendo deuses, seres mortais, criaturas, ou até mesmo objetos, ouro, prata, dinheiro, posição social, status, distrações deste mundo, televisores, celulares, redes sociais, etc., como nossos deuses neste mundo? Com quem temos ocupado mais tempo? Com o nosso Deus, infinito e eterno, ou com as coisas mundanas? Será que já percebemos que precisamos deixar de lado esses ídolos inúteis para nos convertermos ao nosso Deus vivo? Reflita. Tenha um santo e abençoado dia. Grave agora um áudio com a leitura do dia e encaminhe para o seu próximo. Ou envie um versículo da Bíblia nesse instante. Se preferir, compartilhe este vídeo. Curta, comente com o seu amém. Deus te abençoe.